A graça e a paz, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 21 a 23, dando sequência ao estudo do Sermão do Monte, que se iniciou lá em Mateus 5, e Jesus está concluindo o sermão, está indo para a conclusão, há mais um parágrafo ainda para concluir o Sermão do Monte. Então nós estamos quase ali no finalzinho do tratamento de Jesus a respeito da chegada do reino e sua ética. Vamos ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que diz para mim Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos hão de dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós não expelimos ou expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor fale conosco e que essa palavra, abrindo o nosso entendimento, nos conduza cada dia mais perto do Senhor, no sentido da nossa alma e o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas emoções, que nós encontremos intimidade contigo, nosso Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. No parágrafo anterior a esse, Jesus falou claramente que muitos falsos profetas apareceriam no nosso meio. No meio de onde? Quando? Na igreja e em todos os tempos. Os falsos profetas são aqueles que se colocam como autoridade e eles assumem de uma certa forma uma posição enganadora, porque eles se vestem com uma pele morta de ovelha sobre eles, mas, na verdade, o que são, na realidade, lobos vorazes. É interessante que o lobo, na verdade, vem para se aproveitar, para se alimentar da ovelha. Na verdade, ele vem para matar a ovelha. E é essa a sua natureza. Um falso profeta é um lobo, e um lobo come ovelha. Um lobo mata a ovelha. O lobo vai na jugular da ovelha, o lobo impede a ovelha de respirar. O lobo domina, o lobo extrai tudo que ele puder e não deixa nada. E Jesus então está mostrando aos seus discípulos a chegada do reino não implica agora numa proteção plena, total e restrita, não. Jesus nos potencializa para que nós possamos nos defender. Jesus revela para nós situações sérias, uma palavra firme de Jesus, mas ao mesmo tempo um alento, um conforto e a competência para que cada um de nós saibamos como é que a gente deve tratar isso. E a orientação de Jesus é o seguinte: chega perto, mas não se envolve. Chega perto para você saber que tipo de fruto essa árvore está dando.
Se é uma árvore má, não tem jeito, vai dar fruto mau. Se é uma árvore boa, não tem jeito, vai dar fruto bom. Então você precisa saber quem é. E os falsos profetas hoje, atualizando, seriam os falsos pregadores, os falsos pastores, porque a profecia hoje acontece no púlpito. Mas como saber? Tem que andar junto. Por isso que a lógica de uma igreja é que as pessoas criem raízes nas suas comunidades, que é uma coisa meio esquisita hoje, uma coisa diferente que nós vivemos. Não temos um registro de uma maneira de existir como nós vivemos hoje. Esse relativismo, esse desapego, inclusive tem até gente que se apropria na área do marketing dessa frase, né? Desapega, esse desapego absurdo, maluco, em que nós nos desapegamos facilmente daquilo que no primeiro momento parece não satisfazer o nosso coração, a nossa alma. E Jesus mesmo, enquanto com os discípulos, enquanto caminhando ali pela região, né, ali no Oriente, na Palestina, chegou um momento em que o discurso dele foi um pouco mais duro, um pouco mais firme. Ele começou a revelar realmente a realidade das pessoas e a realidade do reino e a realidade daquele dia, que ele cita aqui. Quando ele disse isso, o resultado foi imediato. Abandono. As pessoas abandonaram, foram embora. Porque aquilo que Jesus estava falando já não era mais aquilo que eles queriam ouvir. Portanto, eles foram embora. Então, Jesus não vai de encontro. Jesus não está preocupado com o desejo, com a vontade das multidões. Porque a vontade das multidões era, sem dúvida nenhuma, para quem estuda os evangelhos, simples. Eles queriam alguém para colocar no poder. E colocando no poder, alguém que pudesse libertá-los do domínio e da opressão do Império Romano. E Jesus deixou bem claro que o reino dele não é desse mundo. E que ele não viera para satisfazer o desejo das massas, mas para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. E o discurso de Jesus muda um pouco dos falsos profetas, dos falsos profetas, ou do falso profeta, para o falso professo. Aquele que professa, aquele que fala, aquele que se engana dolorosamente. Então, quando Jesus disse isso, é possível que aconteça, e na verdade a maneira como ele escreve no original é exatamente. Ele faz uma indagação interessante. Não é, pois, ou não será, pois, ou não acontecerá, pois, que muitos... Esse está dando interferência. Muito obrigado, meu querido. Aleluia, obrigado, irmão. Amém? Tá bom? Excelente. Avancei. Não será, pois, um volume grande de gente, um número que não se pode contar. Não serão esses, pois, que vão dizer Senhor, Senhor? Então ele fala que muitas pessoas de fato irão fazer isso constantemente ao longo de um bom tempo. E ele repete no versículo 23, muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Ou seja, há muita gente que está envolvida de alguma maneira com uma relação, ou está envolvida com Jesus Cristo de alguma maneira, com alguma comunidade, ou com alguma igreja,
E essas pessoas estão se auto-enganando, eles estão vivendo uma auto-ilusão. Agora, não é certo que nós devemos confessar Jesus Cristo, nós cantamos isso e nós fomos ensinados a vida toda, e eu mesmo fui ensinado assim, que eu devo declarar o Senhor Jesus, fazer uma declaração verbal. Inclusive os pastores, no momento da profissão de fé, antes do batismo, pedem uma profissão verbal pública. Sim, está escrito lá em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é de se admirar que Jesus fale isso, mas Senhor, esse tipo de confissão não está vinculado apenas a um tipo de pessoa que crê e que quer andar com Jesus. Ele vai dizer não. E vou dizer mais para você, é um número que não dá para contar, de gente que naquele dia eles vão me chamar Senhor, Senhor. Tem entusiasmo, inclusive, para repetir, Senhor, Senhor. Chama atenção, possivelmente, por um aparente zelo, por uma aparente devoção. Mas lembre-se, faz isso publicamente. Aparenta fazer o que faz em nome de Jesus. É estético, é uma confissão pública, é aquilo que ele faz diante das pessoas, mas lá no íntimo não há uma confissão particular de alma, não há uma confissão de fato, de coração. E o que é que essa pessoa faz? Ele vai, de alguma maneira, se justificar diante do Criador, porque hoje nós conseguimos nos justificar em nome do Criador, mas haverá um dia que nós vamos ter que justificar para o Criador. Hoje é mais fácil eu dizer para você, olha, mas você não está vendo as obras que eu faço? Você não está vendo que hoje eu estou profetizando? Você não viu que eu expulsei aqueles demônios? Você não viu que eu operei milagres? E eu me lembro de uma história, que na verdade nós estávamos lá, num congresso de pastores, e eu meio que começando no Evangelho, muito admirado com aquela situação, onde os pastores subiam para mostrar os seus relatórios, e para mim estava tudo certo, porque eles diziam o seguinte, olha, eu salvei 588 pessoas nos últimos 5 anos, o outro subia e dizia, olha, eu curei 389 pessoas, o meu ministério operou o resgate de não sei quantas pessoas, e um após o outro, e nós aplaudíamos, porque isso é uma coisa maravilhosa, as pessoas estão sendo salvas, e o Senhor Jesus está curando, mas havia uma sutileza até que um senhor, um pastor, velhinho, com um pouco de dificuldade, foi convidado, ele pegou o microfone com muita dificuldade, e ele então começou a dizer, irmãos, com uma voz mais trêmula assim, irmãos, eu não curei ninguém, eu não salvei ninguém. E foi meio que se esvaziando e dizendo que simplesmente pela graça e misericórdia de Deus, foi Deus. Se aconteceu alguma coisa no ministério dele, foi Deus, mas ele não tinha o alcance do que de fato tinha acontecido em seu ministério. E enquanto ele falava, aquilo foi calando na nossa alma, aquela espada foi entrando, e de repente eu fui descortinado na minha mente e falei, puxa vida, é isso, precisamos tomar cuidado. Mas o que mais me surpreendeu e o que mais me chocou não foi a fala, porque em algum momento a gente vai entendendo isso. Mas o que mais me chocou foi que um a um daqueles pastores sensacionais, apoteóticos, que derrete chumbo, que faz e acontece, cada um se sentiu ofendido, e a cada um por um, eles foram saindo. Aquilo que mais me chocou foi a impossibilidade daquela verdade penetrar na alma e no coração daqueles pastores, a ponto de eles chegarem à conclusão, puxa, de verdade, eu estou sendo orgulhoso. Portanto, a insinuação aqui é que eles pregaram em público, Senhor, em teu nome nós não profetizamos.
E se você depois volta no texto, na perícope, volta no parágrafo e começa a perceber o tanto de uso de pronome pessoal e possessivo que tem nesse texto. Jesus implica uma pessoalidade nisso. Olha, muitos serão os dizentes para mim. Eles virão falar pessoalmente comigo. Eu não estou falando de uma situação fora da intimidade. Eles chegarão e falarão para mim. E eu digo a vocês que eles não entrarão no reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eles irão em teu nome. Então Jesus envolve um caráter de pessoalidade, vai ficando evidente para nós aqui, que há uma maneira de eu falar Senhor, Senhor, e há uma outra maneira de eu falar Senhor, Senhor. Com um coração quebrantado, compungido, desejoso mesmo de se envolver intimamente com o Senhor, e não simplesmente me envolver com a obra, porque eu vou te falar uma coisa, a obra de Deus pode decepcionar você. Vou te falar, a obra de Deus pode decepcionar as pessoas, mas Cristo nunca irá decepcionar você. Por isso que a chamada do Senhor aqui para o envolvimento pessoal, de intimidade, de quarto. Sabe por quê? A gente não aguenta viver com a gente mesmo muito tempo fora da presença de Deus. Você sabe, irmão, que você olha para onde não deveria olhar, que você pega aquilo que não deveria pegar, que você faz aquilo que não deveria fazer. O problema não é aquele prazer daquele segundinho, ou daqueles minutos, ou daquele dia. O problema é a crise que eu e você entramos depois. E o problema é que não tem como arrancar isso da gente, porque só tem um ato que pode limpar a gente dos nossos pecados. Um ato só: o sangue de Cristo, vertido naquela cruz, que descendo nos purifica dos nossos pecados. Eu sou um pecador, e nenhum pastor aqui nunca escondeu isso. Nós somos pecadores. Nós temos muito temor e medo muitas vezes de subir nesse lugar aqui, e a gente não está se auto-justificando não, porque nós estamos aqui nessa comunidade há mais de 30 anos, com a nossa vida, nosso coração aberto, porque essa é a vontade de Deus, que a gente crie raízes, porque não é fácil não ficar tanto tempo numa igreja assim. Vou dizer para você, não é fácil não. Eu nesses 30 anos, meu Deus do céu, só Deus sabe. Rebelde, esperneando, fofoqueiro. Pois é, fui fofoqueiro. Porque a gente fica falando daquilo que a gente não sabe, a gente fica comentando aquilo que não devia comentar, a gente devia fomentando aquilo que não devia fomentar. Mas ao mesmo tempo, desfrutei de muitas alegrias. 34 anos que eu agradeço a Deus por esse lugar, porque foi aqui que o Senhor vem transformando, e é aqui que o Senhor tem renovado a minha mente e o meu coração. Aqui que eu encontrei amigos sinceros de coração, que nunca mais nós vamos desvincular os nossos laços. É nesse lugar aqui que o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, sensacional, minha princesa 31. Outro dia eu falei isso aqui, vou repetir, tá? Porque alguns não ouviram. Aí a pessoa falou, 31, a cintura dela, né? Cinturinha 31. Eu falei, não, irmão, ela é linda mesmo, maravilhosa, tal. Mas é 31 por conta de Provérbios 31. Mas foi nessa comunidade em que Deus vem trabalhando, e nessa comunidade que eu erro, e nessa comunidade que Deus dá o privilégio de eu chegar, quando eu erro, e principalmente quando eu erro com pessoas, Deus dá o privilégio de chegar e ir até aquela pessoa e pedir, me perdoa. Nem estava consciente do erro que eu fiz, me perdoa de coração. Pequei contra os céus, pequei contra você, por favor, me aceita de volta no teu coração. Porque quando a gente peca com alguma pessoa, uma pessoa peca com a gente se desliga do coração daquela pessoa. Aquela pessoa desliga, se afasta ela da gente. E às vezes você está completamente ignorante a respeito disso. As outras vezes você está consciente. E isso que acontece no seio da comunidade. Uma comunidade onde a gente aceita ficar plantado. Sabe por quê, irmãos? Porque demora para a raiz estender as raízes e encontrar a água. Demora um pouco. Demora um pouco.
Não é do dia para a noite. E Deus então planta a gente num lugar como esse, para que a gente possa de fato saber quem é quem. E Jesus então diz o seguinte, que naquele dia pessoas irão chegar para ele e dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Ou seja, aquela insinuação que eles chegam publicamente com autoridade e inspiração do próprio Jesus. E é algo espetacular, é algo apoteótico, é algo impactante. Aliás, não é, quando uma pessoa entra por esse caminho, fica muito difícil fazer a manutenção disso. Quando uma pessoa entra para criar cultos apoteóticos, o seguinte não pode ser menos do que o primeiro. E o terceiro não pode ser menos que o segundo e o primeiro. E o quarto, e assim sucessivamente. Por isso que movimentos evangélicos se esvaziam rapidamente. Poderíamos escrever sobre isso, poderíamos fazer um estudo sobre isso. Como os movimentos são fumaça. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é organismo vivo. Igreja não é o ambiente onde a gente vai se sentir à vontade com os nossos pecados. Uma igreja de Cristo, não. Por isso que eles vão dizer, em meu nome, né? Jesus disse, ó, em teu nome, no meu nome, em teu nome, Jesus, nós profetizamos. Mas há um alerta, dois alertas seríssimos a respeito desta palavra aqui, Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deuteronômio 18, versículo 20. Esse texto aqui me dá muito temor. Muito temor. E Tiago irá advertir os mestres, ou os pastores, que ensinam a palavra de Deus. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabe o que é o maior juízo? Naquele dia. O maior juízo é naquele dia, do nosso parágrafo aqui do nosso texto. Naquele dia eles vão dizer, porque repito, uma coisa é o que eu faço hoje em nome de Jesus, e as pessoas acreditam, eu estou realizando um auto-engano, uma auto-ilusão, faço, as pessoas acham que é verdade, está tudo certo, a gente aprende, porque a gente aprende as técnicas. Se você vai para uma faculdade de teologia, você vai aprender as técnicas da hermenêutica, você vai aprender as técnicas da exegese. O que é isso? Hermenêutica e exegese é a arte, a ciência da interpretação. Então você aprende uma metodologia, tranquilamente, se você permanecer firme e fiel, você aprende como fazer, você fica bom nisso, mas não tem alma. É pele morta. No dia do juízo, dizem que falavam em nome de Jesus, e quando faziam isso, não havia motivo para que ninguém duvidasse, uma vez que haviam grandes sinais, uma vez que haviam maravilhas, poderes, prodígios. Porém, os falsos cristos, eles farão exatamente isso que Jesus fala aqui, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Surgirão, é certo, isso irá acontecer. Falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Chamavam Jesus de Senhor, mas as suas palavras não tinham verdade. Expulsavam demônios. Se profetizar é falar, é dizer, expulsar demônio é entrar numa outra dimensão. E dizer que realmente a pessoa tinha entrado numa outra dimensão, e dizer que ela tinha autoridade para realizar
algo espetacular, extraordinário. Senhor, não fizemos milagres, dinamis, não realizamos poderes em Teu nome, nós não realizamos feitos que manifestavam um grande poder, nós não exercemos autoridade, nós não governamos, nós não estivemos no controle do destino e das atividades das pessoas. É isso que esse termo significa. E a resposta de Jesus são duas. Primeiro, vocês fizeram isso, mas vocês não fizeram a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus já pressupõe que a pessoa tem algum tipo de intimidade, que está em busca desta vontade. Porque a primeira coisa que se faz aqui, que nós devemos fazer, e aqui eu chego no ponto do nosso sermão, é o seguinte: por que alguém quer saber a vontade de Deus? Você se interessa por isso? Você se importa com isso? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua existência? Você deseja a vontade de Deus? Você tem pensado nisso nas últimas semanas? Você tem pensado isso na última semana? Você tem pensado isso no último dia? Isso é do teu interesse? Se é, já é um bom sinal. Mas a questão é o seguinte: a única razão de um crente, de um cristão, querer saber a vontade de Deus é para a obediência. Se não for para a obediência, não vale a pena conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus pode ser, inclusive, contrária à sua vontade. A vontade de Deus pode ser que você não vá. A vontade de Deus pode ser que você não fique. A vontade de Deus pode ser que você não entre, que você não saia, que você não suba, que você não desça, que você se envolva, que você não se envolva. Conhecer a vontade de Deus não vale a pena se você não quer obedecer. Outra coisa, nós gostamos da vontade de Deus, nem sempre a vontade de Deus irá trazer os prazeres que a nossa natureza humana quer. E aí nós temos algo interessante, que é saber o seguinte: quais são as dimensões dessa vontade? Nós temos uma vontade de Deus que será realizada independente daquilo que eu e você queremos, que é a chamada vontade soberana de Deus. Sempre se concretizará. Não importa o que aconteça, esta vontade irá acontecer. Jesus, mesmo quando encarnado, passou pela angústia e chegou a dizer para o próprio Pai: Pai, se o Senhor está vendo a minha angústia, eu já estou projetando que aqueles cravos irão entrar na minha pele, e eu não quero cravos entrando na minha pele, eu não quero sofrimento. Se possível, afasta de mim esse cálice. Porque na sua humanidade ele não queria ter um encontro com o sofrimento. Ele não queria ter um encontro com a dor. Ele não queria passar por aquele sofrimento, e se possível, Senhor, se o Senhor tiver uma outra maneira de fazer. E ele está encarnado, é o Jesus humano que está falando, mas ele usa uma expressão espetacular: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso não é fácil de fazer. Algumas vezes a gente passa por desertos, passamos por desertos nas nossas vidas, passamos por privações, passamos por situações de aperto. Nessa hora revela o coração. Nesse momento a alma se revela. Eu posso olhar para Deus e esquecer dessa vontade soberana de Deus, e me rebelar contra Ele, e espernear, e colocar a culpa em Deus e todo mundo, quando na verdade eu tenho que crer que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus.
Portanto, essa vontade soberana de Deus é a vontade que se concretiza. Deus planejou tudo para a sua família, para o seu povo. Mas como é que eu sei dessa vontade? Essa vontade está registrada num livro, num texto. Eu sei porque Deus tomou a iniciativa de se revelar nas Escrituras Sagradas. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado em conhecer toda a Escritura Sagrada e não apenas porções da Escritura Sagrada. Paulo irá dizer isso. Como é que a gente alcança a mente e a vontade de Deus? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o vosso culto racional. E o culto racional é aquele culto que passa pelas competências da cabeça, da mente. Latreia, no grego, lógicos. Latreia é serviço. Quando uma pessoa vem para o culto, ela vem para servir a Deus e ela vem com uma consciência de si e do seu Criador. Não vos amoldeis a esta era, aion, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí conhecereis a vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita e agradável a Deus. A renovação da mente é o segredo aqui. A vida toda deve se tornar adoração a Deus. Toda a vida. E a expressão da minha existência deve mostrar que esse relacionamento com Deus exala pelos poros da minha existência. Porque é uma transformação de dentro para fora. Repito o que eu falei semana passada. Retrasada. Semana passada foi meu querido pastor Luciano. Que quando um homem e uma mulher não produz o fruto do Espírito, as obras da carne entram em ação. Quando você não está andando no Espírito e o fruto não está sendo produzido, o amor, a paz, você está em paz, meu amado? A paz, longanimidade, macrotimia. Longanimidade é um ânimo que se mantém ali, você não sabe como, mas há um poder, uma potência que injeta em você esse ânimo. Paciência. Paciência. Domínio próprio. Bondade. Generosidade. Irmãos, quando esse fruto, que é um fruto com 9 gomos, quando esse fruto não está acontecendo, alguém não está alimentando, porque o fruto é para alimentar o outro. E quando isso não acontece, o que entra em cena uma série de coisas sutis, pequenas, mas elas vão se avolumando, gritaria, ciúmes, porfias, inveja. E muitas vezes pessoas profetizam, dão aula, fazem a obra de Deus, e são pessoas que, na verdade, por um tempo, elas estão se auto-enganando, porque elas, em algum momento da sua caminhada, deixaram de viver uma vida de intimidade com Jesus Cristo, que é a melhor coisa que pode acontecer para a vida de um cristão. Isso não é apenas para quem realiza uma obra, mas isso é para a vida de todas as pessoas, de ter intimidade com Jesus onde ninguém vê, porque na tua luta contra o pecado, só existe um ambiente de vitória, a presença de Deus. Só tem esse lugar que vai potencializar, vai levar você ao crescimento.
E será triste naquele dia. E Jesus está dizendo, porque ele não está falando aqui, ele não está propondo aqui que você faça uma escolha, não, ele está revelando que tipo de pessoa nós somos. Há pessoas que são completamente desinteressadas. Desinteressadas. Elas querem a aprovação do cristianismo, mas elas não querem se envolver com o Cristo do cristianismo. Há pessoas que acham e olham para a Bíblia, acham que a Bíblia é um livro que vai responder todos os campos do conhecimento humano. Não, irmãos, quando o Espírito do Senhor inspirou os autores humanos, Ele não deu uma formação acadêmica para aquele autor, em todas as faculdades e pós-graduações e mestrados e doutorados em ciências, em sociologia, antropologia, não. Se você fizer o que muitos passaram a fazer depois do século XIX, se você fizer o exercício de tentar fazer com que a Bíblia se manifeste como um livro de ciência, não vai dar certo. Se nós quisermos pegar a Bíblia e fazer com que a Bíblia responda os problemas ou as questões antropológicas, só tem uma maneira de enxergar isso, pela ótica, por exemplo, de Romanos. Todos pecaram, e isso é ofensivo para o homem natural. Todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro para trazer um estudo, uma tese a respeito de como é que esse sistema maligno irá melhorar. Não tem como o mundo ficar melhor, porque o mundo jaz no maligno. Esse mundo não vai melhorar, é a mesma coisa de nós queremos, de alguma maneira, encontrar o caminho da imortalidade do corpo. É possível? Nós temos alguns filmes interessantes aí hoje, filmes que propõem a réplica, por exemplo, né? Então eu estou morrendo, eu já estou enrugado, tal, aí eu pego lá e crio um corpo e transfiro a minha mente, os meus pensamentos para esse novo corpo, então eu vou viver eternamente. Essa é a busca do homem, viver eternamente. Por isso que Deus já planejou um outro plano para cada um de nós, que é a pátria celestial, que é o paraíso para onde nós vamos, que é a pátria que está nos esperando, porque, irmãos, nós estamos passando, graças a Deus, felizes, dizendo Senhor, Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, porque nós temos o outro lado aqui, que é o lado que Jesus vai dizer, olha, você que está me chamando Senhor, Senhor, e você que está fazendo a minha vontade, e você que faz a vontade do meu Pai Celeste, fica tranquilo, a tua entrada no reino dos céus está garantida. Agora, aquele que vem dizendo que faz, acontece tal, mas não se envolve de maneira íntima com o seu Senhor, Jesus já decretou. Eu nunca conheci, e a expressão lá é o seguinte, eu não sei quem você é em tempo algum, eu não lembro de você em nenhum momento. Esse não ali no grego é nenhum momento da sua existência, eu não sei quem é você. Você nunca veio se encontrar comigo, você nunca veio para um lugar secreto de oração, você nunca veio aqui para se debruçar, para chorar junto comigo, ou para rir junto comigo, você nunca sentou na minha mesa para se alimentar comigo, eu não sei quem é você. Por isso eu vou ter que dizer, e a palavra dizer no original é homologar. O que é homologação? Advogado, o que é homologar? Confessar. Declarar uma verdade. Homologar é isso. Declarar uma verdade. Então eu vou declarar naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a palavra iniquidade é anomia, anomos, que é aquele que se priva da lei de Deus. Ele faz tudo em nome de Deus, mas ele vive como ele quer. E ficou evidente para nós, para quem está estudando o texto, que um cristão não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Não posso fazer tudo aquilo que eu quero.
Eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, mas eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a minha vida olhando para o autor e consumador da minha fé, tendo essa consciência que nós que estamos em Cristo, já estamos desfrutando nas regiões celestiais com Cristo. Nós já estamos desfrutando. Nós já estamos em Cristo. Nós estamos a caminho da pátria celestial, porque a pátria celestial está garantida para aqueles que foram salvos. A pátria celestial está garantida para aqueles que Jesus mesmo disse: o que o Pai trouxe a mim, de maneira alguma lançarei fora. Está garantida, você está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Nada e nem ninguém pode te arrebatar das mãos do Criador. Nada e nem ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem ninguém, nem você mesmo. Portanto, o Pai Celeste mesmo foi lá naquele dia e me arrancou do império das trevas, me arrancou. Ele mesmo me deu vida quando eu estava morto no meu delito e pecado. Ele realizou esse ato. Portanto, hoje eu estou seguro em Cristo Jesus. Que segurança sou e já desfruto? Nós já somos. Mas a gente que não é. Então por que Jesus fala isso para quem é? Para que nós tomemos cuidado, porque se possível, esses falsos professos, eles, se possível, eles vão enganar até os eleitos. Mateus 24, 24. E é sim atividade pastoral alertar dos falsos lobos, falsos profetas, e dos falsos professos. Pessoas que fazem, acontece, e o que é interessante é que as pessoas, e eu tenho essa experiência, e você também alguém já deve ter falado para você, não, mas aquele movimento, você não viu lá, que aquele movimento tinha 4, 5, 6, 10 mil pessoas. Isso pode ser um sinal, sim, que o Senhor está arrebanhando, mas pode ser um sinal exatamente contrário. Exatamente o contrário. Tem um movimento e tem lá, e é legal porque eles anunciam lá quem é o preletor. Vai procurar saber quem é esse preletor. De vez em quando surge aí uns vídeos dos nossos WhatsApps aí. E eu acho legal que, graças a Deus, aqui na IBEC, as pessoas perguntam, e lá no nosso grupo pastoral, então veio lá, pergunta, vamos pesquisar quem é a pessoa. Essa é a orientação da Bíblia. A gente não faz isso para atacar ninguém, nunca. Longe de nós aqui nesse púlpito atacar pessoalmente qualquer pessoa. Mas se há um falso ensino, uma falsa profecia, se há alguém que está manipulando e arrebanhando, e normalmente são movimentos de jovens. Existem alguns movimentos perigosos. Essa semana nós ficamos sabendo de um movimento de jovens que não tem compromisso nenhum com a vida bonita. Saem, se envolvem com esse, se envolvem com aquilo e tal, e depois vão no outro dia para a igreja, como se nada tivesse acontecido, porque são obreiros. Não é que eles vão para assistir o culto. Então, longe de nós fazer qualquer tipo de insinuação assim. O nosso compromisso é com a palavra do Senhor, e com essa palavra nós vamos seguir, e essa palavra nós vamos proclamar até que o Senhor Jesus venha e volte e nos leve em glória para o reino celestial, para toda a glória e glória, aonde aí sim nós teremos uma nova vida e viveremos um novo céu e uma nova terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos os alertas que o Senhor nos traz, o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado e ajudado a nossa existência. Obrigado, Senhor, porque de alguma maneira o cuidado do Senhor para com a IBEC, para cada um de nós aqui, tem sido visível, Pai. Muito obrigado, Senhor,
pela família, Senhor. Muito obrigado por esse ambiente, obrigado pelos ministérios, Senhor. E acima de tudo, nós queremos nos manter submissos ao Senhor, até que o Senhor venha, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.